Estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias. A entrevista ao vivo de hoje, ele esqueceu a pauta dele. A entrevista ao vivo de hoje é com o vereador Murilo Costa Sala, do PHS de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos repercutir aí a sessão da última segunda-feira na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Está chegando aqui as colinhas do Murilo. Bom dia, Murilo. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia, Claudinho. Bom dia, ouvintes da Santa Cruz News. É uma satisfação estar aqui novamente, tirando qualquer dúvida, explicando qualquer dúvida da população aí, sua também. Sabe que a gente está sempre à disposição, veja o assunto, não tem problema nenhum. O que tiver que falar, a gente fala mesmo. Tá certo. Vamos começar a repercutir na sessão da segunda-feira. Seus requerimentos, suas indicações. Na verdade, eu quero comentar também sobre um requerimento que a vereadora Cleusa apresentou, que foi um abaixo-assinado que um pessoal que trabalha no fórum juntou para poder tirar a rua do fórum, a Quintino Bocaiúva e a Ciro de Melo Camarim, ali perto do fórum, da Santa Casa, tudo para não ser zona azul, área azul, né? Para poder ter um fluxo ali de estacionamento sem a área azul. Porque a gente sabe ali do movimento, tem a delegacia, tem o fórum, a Santa Casa, tudo, e não tem comércio muito ali. Então, de certa forma, eu achei bastante importante esse requerimento. Eu, inclusive, assinei o abaixo-assinado também. Então, queria só comentar sobre isso. Agora fica aqui o pedido ao Gerson para que estude bem isso. Não seria, plagiando o Vicente Mateus, saudoso presidente do Corinthians, uma faca de 2 legumes, Murilo Sala? Porque daí o pessoal que trabalha no comércio ia começar a deixar os carros ali naquelas... E outro ponto, a gente sabe que a empresa que trabalha com a área azul aqui em Santa Cruz do Rio Pardo tá com dificuldades. Parece que não está tendo o lucro esperado. Conversei com algumas pessoas, são informações ainda extraoficiais, e tirar mais algumas ruas não pode acabar desanimando essa empresa? Não, é por isso que eu estou complementando o que eu estava falando. Eu acho que o Gerson, fica aqui o pedido para ele dar uma analisada nisso certinho, porque eu acredito que deve-se fazer um estudo muito bem feito na questão da área azul, porque tem algumas áreas que eu acho que estão descobertas e outras que não têm necessidade. Então, nesse sentido, que eu acho que tem que fazer um trabalho bem feito. A área azul, quando se abre o processo todo para a escolha da empresa, tudo, eles têm conhecimento também, né? É claro que eu não vou ficar aqui entrando nesse mérito agora, mas eu, particularmente, eu já vi em algumas cidades, eu acredito que o melhor a ser feito seria aqueles totens, né, de área azul para eletrônica, né, que a pessoa vai lá, passa um chaveirinho, começa a contar, cobra só o tempo que a pessoa realmente ficou. E até, vamos falar assim, pelo número de pessoas trabalhando na área azul hoje, essas pessoas ficariam só na fiscalização, porque para funcionar uma área azul realmente hoje, da forma que ela existe, acredito eu, posso estar errado, ela precisa de mais pessoas fiscalizando, porque eu acho que deixa muito de arrecadar por isso. E como é que vai se pagar mais funcionários? Então, se manteria o número de funcionários para fiscalização somente, mas ficaria naquela chavinha. Eu acho que teria um aproveitamento melhor. O custo-benefício, eu acredito que seria melhor. Pode falar, mas teria gasto para instalação, tudo, mas o retorno, eu acredito que seria melhor. Dando um stand-by aí, porque aqui eu sempre falo, o nosso telespectador sempre tem prioridade, o Alex, lá da Santa Aureliana. Murilo, sobre o material didático dos núcleos, era fornecido pela Prefeitura, e agora, a partir de 2015, vai ter que ser comprado. Alguma novidade? Você tem alguma informação sobre esse assunto? Inclusive já foi me informado isso aí. Eu estou fazendo levantamento, não tive a resposta ainda. Eu não sei, eu tenho que ver como é que era a questão, se era obrigatório. Eu estou levantando se tem lei, decreto, alguma coisa nesse sentido. Nem lembro se foi o Alex mesmo que me perguntou pelo Facebook ou celular, não lembro. Eu não lembro se foi ele, mas eu estou fazendo esse levantamento e a partir do momento que eu tiver a resposta, eu vou
eu vou passar para, se não foi ele, para a pessoa que me perguntou antes, e daí também para ele. Eu passo aqui para você e você Então, mas divulga. você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não, então? já estou levantando isso sim, que já me pediram. Tá, mas você já ouviu alguma coisa que vai ser cobrado? Não, é que antes era dado, né, o material também. Agora não, agora a pessoa vai ter que comprar o material. Então, eu não sei se antes era, vamos, entre aspas, uma cortesia da prefeitura, ou se era obrigatório a prefeitura também, por contrato, a empresa que tem o contrato com a prefeitura dá o material, ou se não era. Então, eu estou fazendo esse levantamento, daí, a partir do momento que tiver a resposta, eu já passo. E ele está confirmando que foi ele que te questionou sobre isso. Então daí eu estou levantando isso sim. Então tá certo. Então vamos lá voltar para os seus... Daí eu fiz uma indicação de recap, até eu sofri críticas sobre isso aqui, porque tem gente que acha assim que, eu acho que o poder público, e eu me incluo nisso, tem que trabalhar principalmente pela população mais carente, e eu concordo. Só que a população não é só a população carente também, e isso aqui é uma simples indicação que eu fiz de recap, no Bosque dos Eucaliptos, numa rua lá, já me criticaram. Mas porque a pessoa, lá eles têm condições, tudo mais. Pera lá, eles têm condições, eles pagam IPTU também. E é o IPTU mais caro ainda. Então, eles também têm direito de ter o asfalto em boas condições. Tem uma rua ali que tá horrível. Então, eu sofri crítica até nisso. Mas, então, foi uma indicação que eu fiz da rua José Rosa de Oliveira, lá no Bosque. Daí até o Vanderlei fez um pedido que eu também tinha feito, conversei hoje de novo com o Franco, e ele vai também estar vendo a rua Antônio Franco Ramos, que já pediram também, que tem vários problemas lá, então nós vamos estar em cima disso aí. Fiz uma indicação ali na rua... que vira o debate, Antônio Leodoro dos Santos, que faz a ligação com a morada da Ponte Nova, aumentou muito o fluxo ali. Então, eu fiz uma indicação para o Gerson estar fazendo um estudo de colocar algumas lombadas ao longo dessa... Eu sou contra a lombada, tá? Mas ali não tem jeito. Ao longo dessa rua, porque na rua paralela tem a Escola Arnaldo, tem um supermercado ali, mais para baixo tem uma mercearia, e o pessoal está passando ali a alta velocidade o dia inteiro, não é só à noite. Principalmente à noite, de madrugada, tem pessoal que acorda ali, com os carros que estão passando ali. E eu estou fazendo essa indicação para fazer um estudo, porque ali tem a escola, tem um mercado, tem mercearia, e aumentou muito o fluxo de veículos. Então, para estar fazendo um estudo nesse sentido, o Gerson falou que vai já está analisando outros locais também, que eu pedi para ele fazer um estudo. Então, já vai estar vendo isso aí. Agora, dois requerimentos mais importantes que eu fiz na sessão. Um é em relação ao trecho entre o Parque das Nações e a rodovia Orlando Quaidá. Isso, vários vereadores já fizeram pedidos sobre esse trecho. Nós já fizemos o ofício ao DR juntos, vários vereadores. Mas eu estou reiterando aqui, por quê? Para se fazer um estudo de lombadas eletrônicas ou radares ali, algo nesse sentido, porque o pessoal passa em alta velocidade, ali o fluxo de pessoas e bicicleta é muito grande, tem o trevo ali da cerealista Rosalito ali, que tem manobra de carreta ali, e é muito perigoso. Então, por que eu estou reiterando isso aqui? Poderia esperar o pedido que já tinha sido feito por mim também e por outros vereadores. Estou reiterando porque eu sei que ali no trevo de Pauçu, estou sabendo ali que no trevo de Pauçu tem alguns radares instalados, foram instalados alguns radares. E quando a gente fez um pedido, falaram que não podia, tem que ter autorização da Artesp e tal, fizeram um monte de coisa, colocaram um monte de empecilho. Mas espera lá, é a mesma rodovia, por que lá pode e aqui não pode? Aqui tem um fluxo muito grande de pessoas, ciclistas, tudo passando ali. E até mesmo de veículos, moto. A gente sabe o tanto de acidente que tem ali. A gente sabe, teve acidente fatal ali faz pouco tempo. Então, por que não nesse trecho? Então, eu estou encaminhando novamente ao DR também, vai cópia desse requerimento, para poder... na verdade, esse requerimento vai cópia para a prefeitura, mas é endereçado ao DR, para tomar providência ali. Outro requerimento importante... não só eu, como outros vereadores, cansamos de receber reclamações
sobre... eu nem quis saber o nome do médico, tá? Porque para mim não interessa. A gente tem reclamação desde o começo do mandato, já conversamos sobre isso, com o antigo secretário de saúde, já conversamos com o prefeito, conversamos, eu falo assim, a Câmara em geral, tá? E continua acontecendo. No dia, no meu requerimento aqui, eu estou perguntando, no dia 12 de novembro, acho que foi quarta ou quinta-feira passada, não sei, teve uma denúncia para mim de que o médico chegou no posto de saúde lá da Vila Matias, 7h30 da manhã, mais ou menos, bateu o ponto, foi embora, e lotado de gente. E daí voltou lá pelas 10h30, mais ou menos, 10h30 para atender. O que eu estou pedindo aqui? Inclusive, desculpa, a pergunta do Douglas, qual o médico que está supostamente marcando ponto e não trabalhando? Então, eu nem procurei saber, vou esperar a resposta, tá? Nem procurei saber o nome do médico. Até a pessoa que me fez a denúncia não sabia o nome do médico. Eu poderia até já ter levantado de outra forma, mas eu quero tudo por escrito, tá? Até mesmo para não falar que é perseguição contra médico e tal, então não... Então, mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa estava no posto... Uma pessoa estava no posto, isso. O médico chegou... Bateu o ponto e foi embora. Bateu o ponto, saiu, voltou umas 10h30. O que eu estou pedindo aqui? Qual o horário de atendimento dos médicos no posto de saúde lá da Vila Matias? Estou pedindo em geral, mas especialmente lá, onde ocorreu. Qual o horário, qual o médico que atendeu naquele dia, qual o horário de atendimento do médico de manhã e à tarde, que tem o horário também, quantas horas o médico deve permanecer lá dentro, e daí eu já aproveitei as imagens das câmeras, de todas as câmeras do posto de saúde da Vila Matias, porque daí a gente pode comprovar, porque daí eu não vou estar acusando ninguém sem provas, tá? E até mesmo, se for mentira, para defesa do médico. Então, nesse sentido, eu estou fazendo esse requerimento, que é uma coisa que já cansamos de reclamar, já cobramos e tornou a acontecer. Então, para eu não, como está na moda, né, para eu não ser leviano e usar ninguém aqui, eu estou fazendo requerimento, vou esperar a resposta para daí sim tomar uma atitude, se necessário, mais enérgica. O Douglas, não sei se é Douglas, não está aqui, mas de que área que ele atende? Douglas, vamos ter paciência, e mesmo porque... Vamos esperar apurar se é verídico. Então a gente joga o nome de um profissional aqui, não é verdade? Não é verdade. E daí? Então, com certeza, se for confirmado isso, viu, Douglas? Você pode ter certeza que o Murilo volta aqui e nós vamos estar publicando aí o nome do médico que está fazendo isso, porque se estiver fazendo isso, é uma baita de uma sacanagem. Né? Até porque eu falo assim, tudo bem, o médico ele pode atender a partir, que já foi dito uma vez, ele pode atender... eu não sei, a partir de tal horário, ele tem o horário dele lá que ele tem que atender, ou então tantos pacientes. Isso até da antiga administração que era dito. Era mais ou menos isso, eu não quero aqui colocar com exatidão, mas era mais ou menos isso. Mas, poxa, então não marca o horário do paciente para 7h30 da manhã. Ele fica lá esperando 3 horas lá para ser atendido. Marca então mais tarde, na hora que o médico for realmente estar no posto. Se marcou tal horário, que o médico esteja lá. Se o médico não pode, por algum motivo, às vezes não é nem má fé, por um motivo ou outro ele não pôde estar presente. Tenta compensar com outro médico. Mas a partir do momento que ele vai lá, bate ponto e sai, aí a gente sabe que é má fé. Não, eu estou colocando outro exemplo. Estou entendendo. Estou colocando um exemplo. Se, por exemplo, hoje o médico não vai poder. Tenta compensar com outro médico. Tá? Então, nesse sentido aí que eu estou fazendo esse requerimento aqui, vou esperar a resposta para a gente estar, se necessário, agindo nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, a Ana Paula Leme está dizendo, o vereador nunca deve ter ido a um posto de saúde. Não, é engano dela. Eu, inclusive, não necessito... que o atendimento é por ordem de chegada. Não, tudo bem, eu não estou falando do atendimento por ordem de chegada. Tudo bem, Ana Paula, você não entendeu. Tudo bem que o atendimento é por ordem de chegada, mas se fala que o médico vai começar a atender às 7h30, as pessoas chegam às 6h30, já que é pela tal da ordem de chegada. O que nós estamos questionando é que se marca para o médico que vai começar a atender às 7h30, tudo bem ter um atraso de meia hora, porque acontece isso até em particular. Exatamente. Agora, marca 7h30, o médico chega às 10, aí também não, né, Ana Paula? Eu acho que você não entendeu a explicação. Mas obrigado, Ana Paula. Não, o que eu estou falando realmente nunca... antigamente, sim. Ultimamente, eu nunca que eu falo ultimamente, precisei, graças a Deus,
ir no posto de saúde. Até mesmo porque eu tenho um médico de família que me atende, vamos falar assim, né? Mas não é essa a questão. A questão é, eu estou frequentando o posto de saúde como vereador, sim, estou verificando algumas coisas. No posto de saúde da Vila Matias, eu ainda não estive, mas em outros postos de saúde, pode perguntar até para alguns funcionários da saúde, eu estive presente, sim, verificando até o funcionamento, como é para não cometer injustiça. Porque às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa para eu poder até, vamos falar assim, rebater. Então, não é que eu nunca frequentei, não. Isso aí é uma coisa assim que todo mundo acha que vereador só critica. Não. Mas eu recebi a denúncia, eu tenho que apurar. Então, entra na saúde, o bicho pega. Essa semana o posto de saúde da Avenida Tiradentes está sem plantonista à tarde. Não deveria ter um substituto? Exatamente. Então, eu estou sabendo disso agora. Vou procurar saber. O que eu falo, às vezes a gente não está no lugar e a pessoa acha que vereador, às vezes, entre aspas, vamos falar assim, super-herói. Tá? Porque tem que estar em todo lugar e sabendo de tudo. É impossível. A gente está correndo sim e está procurando saber de tudo, ou o máximo possível. Só que, como eu sempre faço, e vou fazer hoje aqui de novo, a população tem que estar nos procurando. Então eu deixo o meu telefone para a população estar procurando. Eu acho que nós não estamos conseguindo chegar a acordo com a Ana Paula, que ela mandou um exemplo agora. Eu não entendi muito bem. O posto de saúde do Postão é marcado ao meio-dia, porém, precisamos chegar às 10 para ser atendido às 14. Apenas isso. Então, mas aí também disse meia hora, não é que eu estou dizendo que, mas eu estou achando que meia hora é até insuportável você ter que esperar uma hora, de repente, porque às vezes em consultório particular você também, agora não, a pessoa chegar às 10 para ser atendida às 2, isso é um absurdo, a pessoa fica até sem almoço. Então, eu acho que nós estamos falando a mesma língua, viu, Ana Paula? Nós estamos com o mesmo raciocínio, mas talvez com palavras diferentes. Não, mas que ela não está entendendo, talvez, eu não estou falando, até o procedimento, pode até haver esse procedimento e a população até está ciente disso. Mas o que eu estou falando eu quero saber, tá, por que o médico bateu o ponto e foi embora. O questionamento do requerimento é esse. A questão é essa, não é se demora o atendimento, não. A gente sabe que há atrasos. A gente sabe que existe demanda que é por ordem de chegada. Isso aí em qualquer consultório. Então, o questionamento não é esse. Eu não estou aqui, inclusive, não estou aqui acusando ninguém. Eu estou levantando umas questões aqui para poder agir se necessário. Exatamente, não estou acusando. Tem gente que chega aqui e começa a acusar as coisas. Eu não, eu estou fazendo um levantamento. Tá. Então, às vezes, ela não está entendendo isso. Tá certo. É o que eu falei, né? Chegar um monte. Ó. Vou ao médico e ele me dá um atestado de um dia. Aí eu tenho que passar no médico do trabalho. É o fim da picada, o Valdir. Isso aí são outras reclamações que eu tenho tido bastante. Inclusive, eu já fiz um requerimento passado, já em outras sessões passadas. E através disso, desse requerimento que eu fiz na época, e uma conversa que eu tive com o doutor Otacílio, de uma reclamação que eu tive, nós aprovamos uma lei, tá, que não era necessária, mas teve que fazer por falta de bom senso. Tá? Já que entrou no assunto, vamos falar. Eu tive reclamações de que, exatamente, a pessoa, por exemplo, nesse caso que eu tive a reclamação, ela tem uma criança de 4 meses, que tem convulsões, e ela tinha tido um atestado de um especialista para ela ficar com a criança, porque a criança, mesmo do dia que ela ficou internada um dia, e depois a mãe teria que ficar mais 4 dias para completar os 5 do atestado, em casa com ela. Não precisaria ficar internada, mas a mãe teria que ficar junto, porque se a criança tivesse convulsão, a mãe está junto e leva no médico. E o médico do trabalho retirou esse atestado, inclusive do dia que estava internada. Eu tenho a mensagem no celular até hoje, tá? Eu peguei, fui ao gabinete, conversei com o Otacílio, li a mensagem para o Otacílio. O Otacílio, no mesmo momento, foi muito solícito, isso eu tenho que enaltecer aqui o prefeito, nesse sentido, ligou para o médico do trabalho, na hora, comentou sobre o assunto, tá? Isto já é previsto em lei federal, tá? No caso lá, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma mãe tem que acompanhar o filho menor durante 5 dias, ela deve ter o atestado, tá? Mas,
como não estava tendo isso, e até por desconhecimento, o médico não é obrigado a saber de lei também, algumas, né? Nesse sentido, eu acho que deveria, mas vamos passar. Nós aprovamos uma lei nesse sentido, tá? Porque que acompanhante de idosos e crianças tem que ter o atestado. Porque a criança não vai responder por ela, o idoso, muitas vezes, não vai responder por ele. Então, nesse sentido, nós aprovamos isso. Então, está tendo muita reclamação disso. A gente sabe que a questão do médico do trabalho, ela foi aprovada a lei para ter o médico do trabalho, porque estava tendo alguns abusos em uma ou duas secretarias por parte de alguns, minoria, tá, servidores públicos, que sempre estavam pegando atestado. Isso foi a alegação da prefeitura. Tá? Então, estava direto em atestado, então resolveram ter o médico do trabalho para analisar realmente se era necessário. Até aí, tudo bem. Tá? Falta de bom senso de um lado, ter o médico do trabalho para analisar. Só que a situação se inverteu. A falta de bom senso agora, que a gente está percebendo, é do médico do trabalho. Tá? Que todos os casos, e eu sei, tá, que alguns médicos até estão se sentindo incomodados, porque eles são especialistas da área, dão um atestado e estão sendo questionados no atestado que eles dão. Tá? Então, eu acho que tem que ser revisto isso, tem que ser tomada uma atitude, por causa da falta de bom senso do outro lado agora. Tá? Não estou aqui acusando ninguém, não estou falando nada sobre o médico, a pessoa do médico, nada disso. Só que, assim, uma atitude tem que ser tomada. São casos e casos. Tá? Falta bom senso de um lado, alguém abusa, quer ficar pegando atestado toda hora. A gente sabe que acontece isso, não é em Santa Cruz, é no mundo. Tá? Mas, do outro lado, também tem que ter bom senso. Tá certo. Como eu disse, saúde, chega um monte de pergunta aqui, mas não dá, né? Temos outros assuntos aí. Eu agradeço as pessoas. Eu peço, depois eu vou deixar o telefone para que eles me liguem e me procurem. Seu telefone já apareceu na tela umas 2 vezes aí, né? O Gustavo já decorou e já colocou ali já. Coloca de novo aí, Gustavo, o telefone do Murilo Sala, para as pessoas ligarem e questioná-lo. Tá aí, ó. Parabéns pela atitude do vereador Murilo. Não, esse aí não é meu, não. Mudou. Não, é 997989740. Apaga tudo. Vamos começar de novo. 99798-9740. Então, tá bom, repete. 99748 99798 9740. 9740. Uma pergunta aqui que a pessoa se identificou com população. Por que não há horário de ônibus nos pontos de ônibus? Isso aí a gente já cobrou. Se eu não me engano, é uma lei do professor Edivaldo. Eu não lembro se é do professor Edivaldo Souza Neto ou do Leandro, porque tem leis semelhantes dos três, né, em sentidos assim de divulgação. Eu acredito que seja do professor Edivaldo. Nós temos cobrado, a fiscalização tem que trabalhar em cima disso, porque tem lei aprovada para horários de ônibus nos pontos. Tem que estar fixado no ponto e no ônibus. Já tem lei aprovada sobre isso, nós estamos cobrando, sim, e não está sendo cumprida a lei. Tem lei aprovada sobre isso. Então, foi bom falar, pessoas se puder depois me ligar ou passar para mim. Eu vou até pedir para o Gustavo aqui anotar depois isso aí também, se fizer um favor para mim, Gustavo, para eu estar verificando isso, mas existe lei já prevendo isso. Legal. O Silas. E a vicinal Plácido Lorenzetti? É uma vergonha para a cidade. Cadê o prefeito e os vereadores? Ninguém tem autoridade para encarar a CART. Fizeram uma passeata para enganar o povão. Vão esperar morrer mais gente. É outra coisa que eu falo. Quem que é o internauta? O Silas. Silas, já cansando de falar, cobrança. O que a gente pode fazer é cobrar. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. A gente está cobrando. Isso aí é uma questão administrativa. Tá? A pista de rolagem lá é competência exclusiva da CART. Isso aí é contrato de concessão entre o Estado e a concessionária. Tá? Não é questão municipal. O acostamento e os trevos são de competência do município. A pista é da CART, é concessão, é contrato. Tá? É contrato firmado entre a concessão e o Estado.
Foi uma vez que eu falei, se o Silas, por exemplo, tem uma empresa e tem um contrato firmado com o poder público, e se tiver algum problema, alguns, se tiver algum problema, podem até fazer algo além do contrato. Mas a grande maioria vai cumprir o contrato, não vai fazer além do contrato. E é o que a CART está fazendo. Nós já fizemos reuniões, teve a passeata, carreata, sei lá, fecharam o pedágio. Nós fizemos reuniões com a CART, mandei ofício para a Artesp, mandei ofício para a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para tomar providência. Eles mandaram projeto, um monte de coisa, nós estamos cobrando. Só que, vamos falar assim, a gente fica de mão atada. Porque o vereador, ele não tem para fazer. Quem pode fazer um pouco mais, mas também fica de mão atada, é a prefeitura. Tá? A prefeitura tem que bater mais em cima dessa questão, ou até, que eu não sei se tem interesse, reivindicar aquele trecho ali para virar área urbana. Tá? Nisso que eu acho que poderia melhorar. Agora, a população... isso eu sempre falo nas entrevistas. São dos candidatos a vereadores, a grande maioria. Tá? E eu não me incluo nisso porque eu não fico prometendo em campanha. Muitos candidatos a vereadores ficam prometendo que vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Tá? E vereador não faz. Tá? Fazer, execução, é poder executivo, é a administração pública, prefeitura. Tá? Isso é culpa dos candidatos a vereadores, a maioria deles, que fica prometendo, estão mentindo. Tá? Isso, desculpe até os internados, que me irrita um pouco, porque tem gente que entra na política, tá? e fica prometendo as coisas, e depois a população, na esperança de ter as coisas, porque eu sei como, eu estou andando, sim, tem gente que fala que eu não vou nos lugares, eu vejo tanto que a população está carente de algumas coisas. Tá? E eu tento resolver cobrando, indo na secretaria, indo na prefeitura, e graças a Deus estou conseguindo muitas coisas resolver. Mas não sou eu que posso fazer. Tá? Então, nessa questão, nós estamos cobrando, não paramos de cobrar ainda. A CART teve até requerimento de vereador na última sessão, de novo, sobre a CART. Tá? Nós não estamos parados nessa questão. Só que, infelizmente, nós não podemos ir lá pegar, desculpe o termo, pegar pelo pescoço o representante da CART e mandar ele fazer. Isso não tem como a gente fazer. Juridicamente não tem como a gente fazer, senão a gente já teria feito. Tá certo. Teu amigo mandou a pergunta, ele é muito amigo. Antes da pergunta... Pode perguntar. Claro que eu vou perguntar, eu vou pipocar, capaz mesmo. Mas antes, foi assunto também na segunda-feira, parece que o pessoal não está contente com o serviço prestado pela empresa que ganhou a licitação da limpeza pública do município, né, Murilo? Eu sou um deles. Tá? É lógico que tem certas coisas que melhorou. Tá? Falo aí, a coletagem de galhos melhorou, a gente tem percebido aí, não está ficando na cidade e tal. Mas eu sou um dos insatisfeitos e tenho recebido muita reclamação. Dias que está programado para passar, não passa. Ou então, divulga que vai passar em tal horário, porque a pessoa deixa o lixo lá de manhã, vai passar no final da tarde. Né? E tem a programação lá e não está sendo cumprida. Eu estou repassando o que me passaram. Tá? Que a população me passa. E se a gente for entrar aqui na questão, que agora parece que até vai voltar para a Codesan, se a gente for entrar na questão aqui de mato na cidade, de grama em calçada, tudo calçada aí que está cheio de grama, essas coisas, todo mundo, tudo bem, pode falar. É responsabilidade da população cuidar da tua calçada, mas pera lá, o passeio é público. Sempre a Codesan tomou conta disso. E o contrato? Eu já cobrei várias vezes o negócio de praça, deu uma melhorada. De praça pública que não estava sendo limpa. E a gente aprovou verba aí adicional ao contrato para limpar a praça pública. Aí fala, não, tem que limpar o passeio da praça. Pera lá, então vamos passar uma vassourinha, joga na grama, a grama é de responsabilidade da prefeitura? A praça, para mim, eu entendo ela como um todo. Então, eu sou um dos que não estou totalmente satisfeito, não. Fazer aqui também justiça. Eu sempre tenho ligado para o Ferrari tem atendido quando eu estou cobrando ele. Tá? Mas eu acho que não era necessário estar cobrando.
Eu acho que já teria que estar sendo feito sem cobrança. Então, a população tem cobrado muito a gente de fazer a cobrança, né, cobrando a gente de cobrar, na questão do lixo, porque fica aí lixo e juntando mosca, bicho e tal, e não é um ou dois bairros da cidade, é a cidade em Agora, geral. o que pode ser feito? A gente cobrar. A Tá, administração, mas cobrar. eu acho, Tá bom, Murilo, minha mas opinião, vamos- é que a gente já pera aí, falou, pera aí, desculpa. a Secretaria Não, pera de aí. Obras, por exemplo. Peraí, desculpa. Você cobrando a CART, não acontece Não, nada. a CART não tem como, aqui já Não, tem, tudo, por quê? Tudo bem. Aí que eu quero chegar. Vocês vão cobrar, mas o que pode Não, acontecer? então, é o que eu estava falando. Por isso que eu tô aqui questionando. tem como? A prefeitura, ela tem um contrato com a empresa. A empresa ganhou uma licitação. A prefeitura é parte do contrato. Ela pode cobrar esse contrato. Ué, se não estiver cumprindo o contrato, então quebra o contrato. Ou, não sei, deve ser previsto alguma multa. Eu acredito que seja previsto. Todo contrato, a maioria dos contratos geral tem isso. Então, o que tem que ser feito? A prefeitura, parte do contrato e contratante, porque houve uma licitação e a empresa ganhou, ninguém obrigou a empresa a fazer parte da licitação. Ela participou porque quis. Então, a prefeitura tem que fazer essa cobrança, executar o contrato. Nesse sentido que a gente está cobrando, e tem que ser feito. Eu me recordo na época que o presidente da Codesan falou, olha, eles fizeram um preço muito abaixo do mercado, ele até estranhou. Exatamente. Será que realmente a empresa cobrou muito barato e não está dando E além conta disso, agora? a preocupação ainda minha, maior ainda, melhor dizendo, que eu estou sabendo, alguns funcionários já foi dado aviso prévio e outros funcionários serão mandados embora. Mas pera lá, já tem poucas varredeiras de rua, já tem poucos funcionários para limpeza e vai mandar ainda embora? Ah, vai adquirir uma máquina para fazer limpeza. Esse negócio de máquina, eu sou contrário a isso, porque a gente já teve uma máquina aí que varria a rua e levantava uma poeira danada na cidade aí, que às vezes era até pior. Então, eu fico meio receoso contra ele, mas pera lá, ganhou a licitação, teve um preço, por isso, de acordo com o que ia contratar. Tudo bem, a empresa é particular, ela faz o que ela quiser, ela tem que prestar o serviço, se for com 1 ou 2 funcionários, não interessa. Ela tem que prestar o serviço. Mas se ela não está conseguindo prestar o serviço com o número de funcionários que tem, ela vai prestar mandando gente embora? Então, já conversamos. Eu fui na prefeitura essa semana, o prefeito estava viajando, eu não consegui falar com ele. Pretendo ir lá hoje, conversar com ele, ou no máximo amanhã ou depois, para falar sobre isso também. Porque se mantiver desse jeito, eu acredito, o prefeito não é irresponsável, tenho divergências políticas, alguns pensamentos, mas ele é uma pessoa séria. Tem a renovação de contrato, se continuar desse jeito, eu acredito que ele não vai renovar o contrato com essa empresa. Tá certo. Então, nesse sentido que a gente está cobrando também. Desculpa, queria até aprofundar mais nesse assunto, mas tem vários assuntos ainda, já é quase meio-dia. Fábio, pede para o vereador dar uma força para agilizar a reforma do estádio da Esportiva. Os vereadores têm que dar uma mão, porque está devagar. Isso aí, a gente trabalha em cima. Eu, antes da eleição ou no final do ano, eu não me lembro bem, eu consegui, que não foi liberado ainda, e eu até, vamos falar assim, entre aspas, briguei com o assessor do deputado por causa disso, porque ele prometeu uma coisa, garantiu, inclusive o ex-presidente da Esportiva estava junto comigo, para não falar que é promessa de político. O ex-presidente, o sargento Marcos, estava junto comigo na hora que viu a indicação do deputado ao governo do Estado, viu que estava lá escrito liberada a verba, tá? Ele estava junto comigo, eu fiz questão de levar ele para não... Porque, assim, esse negócio de falar, qualquer um fala. Tá? E o assessor do deputado, o deputado na época, quando estava aqui, o deputado Fernando Capês, eu pedi uma verba de R$100 mil para a reforma do campo da Esportiva. Ele prometeu que estaria liberado, eu acredito que até fevereiro de 2014. Tá? Só que não liberou, daí ele falou, não, março, abril deve estar liberando. Aí entrou o período eleitoral. Aí brecou tudo mesmo, porque não pode liberar. Eu entrei em contato agora, inclusive o Neto Andrade, que é ligado ao deputado também, já fiz a cobrança para ele já ligou, já vai estar apresentando isso de novo, vai estar reiterando essa indicação, porque já está, vamos falar assim, na Secretaria, não é de Esporte, se eu não me engano, é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado que cuida disso.
se eu não estiver enganado. Então, a gente está fazendo, de alguma forma, algo. Eu estou falando eu, por exemplo, né? Esse pedido de 100 mil reais é pouco. Outros, a gente sabe aí de uma verba aí que, sei lá quantos anos atrás, aí, que o deputado Milton Monte, que é outro que eu acho que a gente tem que cobrar muito também, até mesmo pela votação que teve em Santa Cruz, quase 10 mil votos, é uma pessoa que tem que ajudar bastante Santa Cruz, que mandaram para a esportiva. Então, nesse sentido aí que a gente está trabalhando. Então, a gente não está parado, não, a gente está trabalhando. Infelizmente, é o que eu estou falando. Não depende da gente. A gente não tem como chegar lá na mesa do governador e falar, não, libera rápido. A gente pode, por intermédio dos deputados, pela força política dos deputados, está cobrando. E isso a gente tem feito. A pergunta do nosso amigo que disse que ele ia mandar. Murilo, se você for presidente da Câmara, você vai mandar ou deixar o procurador e promotor mandar na Câmara? Procurador e promotor está mandando na Câmara hoje? Primeiro que eu não sou o presidente. Vamos começar por aí. Tá? Eu mudei a pergunta, não, porque eu já sabia que você ia responder isso aí, mudei a pergunta. Primeiro que eu não sou o presidente. Segundo, eu não trabalho com mas vamos falar assim. O que eu penso, independente de quem seja o presidente é que manda na Câmara. Tá? Presidente que manda dentro da Câmara. Funcionário, independente se é concursado ou não, é funcionário. Ele está lá para orientar, ele está lá para um monte de coisa, tá? Mas quem manda é o presidente. É lógico, se o presidente fazer alguma coisa irregular do que foi orientado, ele responde por isso. Mas quem manda é ele. Tá? Ponto. E quem mais que você falou de promotor? Não. Promotoria, a gente respeita a opinião. Promotor, ele pode estar orientando em algumas coisas, ele pode entrar até promover ações ou denúncias, algo nesse sentido. Só que eu acho assim, dentro do que cabe. Eu fico até com receio de falar, porque às vezes as pessoas vão entender errado. O que a gente tem que entender é que nós temos, constitucionalmente falando, 3 poderes. Tá? Executivo, que são distintos, harmoniosos, porém distintos. Tá? Poder executivo, poder legislativo e judiciário. Um não interfere no outro. Tá? O que pode acontecer, se acontecer alguma coisa errada, o poder judiciário julgar o legislativo. Agora, interferir no poder legislativo não pode jamais. Mas do jeito que chegou essa pergunta aqui, dá-se a impressão que estão interferindo hoje. Não sei. Se tiver, minha opinião, eu estou falando baseado do meu entendimento do que está na Constituição. Tá? É lógico, o Ministério Público, ele tem o dever também de agir perante algumas coisas erradas que acontecem. Agora, ele obrigar a tal coisa, ou tipo assim, legislar, ele não pode. Tá? Legislar, ele não pode. Agora, em cima desse assunto, teve uma sessão extraordinária na segunda-feira, vocês formaram uma comissão de 4 vereadores. Para que é essa comissão, Murilo? Explica um pouquinho isso. Não é bem nesse assunto, né? É que a gente teve algumas coisas dentro da Câmara lá que a gente sabe sobre comissões, tal, esse tipo de coisa. E diante disso, eu até falei ainda na outra entrevista eu falei que não falaria ainda porque não foi apurado, então não posso falar tudo ainda. Houve algumas denúncias por parte de uma pessoa ao Ministério Público, tá? De algumas coisas que, segundo ele, estariam irregulares na Câmara. Tá? Que, no meu entendimento, não está. Tá? E, diante disso, teve algumas denúncias lá, e falando bem simples mesmo, alguns absurdos lá que foram denunciados, tá? Envolvendo vereadores e funcionários. E, diante disso... Tá? Mas a denúncia foi feita por alguém de dentro da Câmara. De dentro da Câmara. A denúncia foi feita pelo procurador. Por que não vão esconder do povo? Não é esconder. Diante disso, foi aprovado um projeto de resolução em que a gente estará apreciando essas denúncias de que vereadores e funcionários estariam assediando
moralmente, tá? Porque se fala assédio, tem gente que às vezes acha que é outra coisa. Vão achar que estão cantando o funcionário lá. Assediando moralmente o procurador, tá? Então, diante disso, nós formamos uma comissão, da qual eu sou o presidente da comissão, e eu assinei o projeto de resolução para estar apurando isso. Então, pera lá, o que é o assédio? Ué, porque se a gente, vamos falar assim, se estava acontecendo alguma coisa que a gente acha que é irregular, que eu, no caso, achei sobre as comissões lá, e tomei providência sobre isso, isso aí é assédio? Por que é assédio? É o que eu falei, eu estou bem tranquilo, não vou falar ainda os procedimentos, nada. Não vou ficar aqui também falando sobre o que a gente vai fazer, o que eu acho. Eu só falo o seguinte, tudo que foi feito antes pela Câmara foi feito baseado e foi pedido por mim pareceres de institutos jurídicos e foi baseado tudo nisso. Tá? Ninguém fez nada a bel prazer, ninguém fez nada da tua cabeça. Eu não gosto de fulano, eu vou fazer uma coisa para pegar ele. De jeito nenhum. Até mesmo porque... Tudo isso... Não, vai. Até mesmo porque, vou dar um exemplo, o financeiro da Câmara, tá? Também saiu da comissão diante do parecer e da lei que a gente aprovou que ele não poderia, senão ele teria que afastar do cargo dele, e ele não contestou isso, porque ele viu que era um parecer jurídico lá, do Instituto Jurídico. Não contestou, porque ele viu que estava certo. Entendeu? Então, não tem nada pessoal. Tá? É uma questão. Agora, ninguém está falando que vai acontecer alguma coisa contra o procurador, nada disso. Nós vamos avaliar a denúncia dele. Entendeu? O porquê daquela denúncia e o conteúdo dela. Eu, inclusive, não tive nem acesso ainda às denúncias. Eu não li as denúncias ainda. Foi formada a comissão e a gente vai estar apurando isso a partir dessa semana. Agora, o procurador não é defender os interesses da Câmara, ele tem, de repente, eu não sei, não entendo por pachorra nenhuma disso aí, de Câmara, como funciona. Mas, ao meu entender, o procurador é contratado para defender a Câmara. Agora ele denuncia, aí eu não estou entendendo mais nada. Isso aí vai ser tudo... E quem vai defender a Câmara das denúncias? É ele mesmo? Não. Até esse tempo atrás, ele mesmo que avaliava ele. Só faltava agora você me falar, não, ele vai defender das denúncias que ele fez. Aí eu pulo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí vai ser tudo avaliado. A questão de quem vai defender a Câmara, até por causa da denúncia, ele não pode defender a Câmara. Porque só faltava ela, mas do jeito que as coisas acontecem. Mas assim, eu não vou ficar falando sobre isso, eu não vou aqui entrar em mérito nenhum, porque eu não posso... Vocês têm um prazo para concluir essa comissão? A comissão, a partir dela ser publicada, a resolução, ela tem 15 dias, tá, para ser apurado tudo isso. Pode ser prorrogado, mas eu acredito que em 15 dias está tudo resolvido. Então, a gente vai estar analisando isso aí. Eu não vou entrar no mérito ainda. Tudo isso, porque o presidente da Câmara deixou acontecer. Zé Paulo da Silva, que eu sempre disse aqui, eu analiso o presidente da Câmara. Eu respeito, ou respeitava, o cidadão José Paulo da Silva. Eu sempre deixei claro isso aqui. É que, de repente, quando as pessoas vão conversar, vão contar as coisas para ele, só conta o que interessa. Então, ele andou falando besteira da minha pessoa por aí, então eu não respeito nem o cidadão José Paulo da Silva mais. Que eu sempre deixei claro aqui que eu respeitava. Respeitava a história de vida dele, respeitava o esforço dele, considerava meu amigo, mas eu sempre critiquei aqui o presidente da Câmara. Eu sempre deixei claro, como presidente da Câmara, ele está deixando a desejar. Olha o quanto de coisa está acontecendo na Câmara de Vereador. Culpa de quem? Culpa de quem manda. Quem manda? Eu? É o Silva Júnior? É o Gustavo? É a Terezinha que faz o café? É a Renata? É a Roseli que manda na Câmara? Não! Quem manda na Câmara é o presidente da Câmara. Então, quando acontecem as lambanças, é culpa do presidente da Câmara. E eu sempre aqui critiquei o presidente da Câmara, José Paulo da Silva, e sempre separei o presidente do cidadão, do homem, Zé Paulo da Silva. Não faço mais isso. Porque ele andou falando um monte de besteira, falou que prefere ver o diabo na Câmara do que eu, que o diabo o visite, Zé Paulo da Silva, já que o senhor disse isso. Fique à vontade, não faz diferença nenhuma para mim.
Eu repito, sempre critiquei o senhor como presidente. E o senhor como presidente, inclusive lá atrás, eu como amigo fui conversar com o senhor foi mal educado comigo. Eu falei, Zé Paulo, está acontecendo. Aqui mando eu, faz do jeito que eu quero. Então tá aí, olha como que o senhor está mandando. Olha que beleza que está a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Olha que beleza que é o clima. Eu sempre gostei de ir na Câmara. Eu evito ir lá porque o clima está pesado entre funcionários. O clima é horrível na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Culpa de quem? Culpa do senhor presidente José Paula da Silva. Então, infelizmente, o senhor quer... Bom, o senhor já falou um monte de besteira por aí, tudo bem, eu evito ir aí, tá bom? Já que o senhor não quer... Enquanto o senhor for o presidente aí, inclusive a Terezinha até brincou comigo na penúltima sessão, Claudinho, hoje o cardápio é do jeito que você gosta. Terezinha, enquanto o senhor Zé Paulo da Silva for presidente da Câmara, eu só piso na Câmara para trabalhar e acabou meu serviço, eu vou embora. Eu evito ficar lá devido ao clima horrível que está na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, culpa do presidente, repito, José Paulo da Silva, que, por sinal, é filiado ao meu partido, ao PR, a qual eu faço parte. E não estou aqui falando porque, por causa de TV Câmara, eu já falei e vou repetir, eu não tenho a mínima condição de montar uma TV Câmara lá na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, eu não tenho interesse em montar em TV Câmara, eu não tenho condição de montar TV Câmara, então não é por causa disso, não. Tanto é que quando surgiu o assunto TV Câmara, eu não critiquei, eu fiquei quieto, eu não falei nada. Apenas começamos a falar a partir do momento que foi assunto na Band FM, através da vereadora Cleusa. Então, as pessoas falam, você critica o Zé Paulo? Não, as gravações, eu critico o Zé Paulo desde o início do mandato dele, porque ele deixou muitas coisas acontecerem que não deveriam ter acontecido. E eu sempre critiquei, por isso que eu gosto do Marsola. As pessoas criticam o Marsola ele sabia diferenciar as coisas. O Marsola, na época que eu trabalhava na Band FM, a Band tinha contrato com a Câmara de Vereadores. E eu criticava o presidente da Câmara, quando eu achava que tinha... Eu não sou dono da verdade também. Eu levo as coisas para as pessoas e as pessoas tiram a conclusão. E o Marsola sabia diferenciar. Eu chegava lá, o Marsola, você bateu em mim ontem, né? Mas eu bati no presidente da Câmara, não no homem Roberto Moreno Marsola. Do mesmo jeito, eu criticava o presidente Zé Paulo da Silva, nunca o homem Zé Paulo. Inclusive, eu até o tornei bacharel em Direito, que coisa que ele não é. Que ele não concluiu a faculdade. Até me corrigiram. Falaram, Cláudio, você fala que o Zé Paulo é bacharel. Ele não é. Ele não terminou a faculdade. Então, eu até elevei demais ele aqui. Mas, infelizmente, ele andou falando besteira. Quem fala besteira, ouve besteira também. Então, eu não respeito nem o presidente da Câmara e nem o Zé Paulo da Silva mais. Se você quiser concluir alguma coisa sobre esse assunto. Não, eu vou só falar o que eu já falei aqui uma vez. A questão do Zé Paulo, a opinião sua... É a opinião minha, o Murilo não tem nada com isso. Não, eu... entendo o Zé Paulo, eu já falei, muitas coisas eu não faria igual, mas ele observa a orientação jurídica, a orientação do financeiro, às vezes, tal, e eu falei, às vezes peca pelo excesso de zelo, tá? Mas eu não acho, em momento nenhum, o Zé Paulo, a gente pode, não sei se o mais, mas talvez... um dos mais, com certeza, pessoas íntegras dentro da Câmara Municipal, tá? Na questão de honestidade, assim, às vezes ele erra por... E outra coisa, eu nunca questionei a honestidade dele aqui também. Não, então, às vezes ele erra por algum, sei lá, desconhecimento de algo e acreditou em alguém. Tudo bem, tá? E, como ele mesmo já falou em entrevistas, já falou pra gente, tudo, ele falou assim, se eu errei, e tiver alguma coisa, eu vou responder com as minhas responsabilidades. Tá? Então, tem essa... como é que eu falo? Tem isso tudo também, assim, que eu até defendo o Zé Paulo. Tem coisas que eu não faria igual, de jeito nenhum. Tá? Isso é opinião... sei lá, é opinião diversa de algumas coisas, cada um tem um pensamento, ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Mas não critico ele dessa forma. Critico, como eu já faço pessoalmente para ele, seu Zé, eu faria tal maneira, eu acho que, sei lá, dou opinião de algumas coisas. Tá? Ou vai fazer alguma coisa na Câmara lá, eu falo assim, cota tal coisa, às vezes sai mais barato, às vezes o custo-benefício é melhor, nesse sentido, eu dou opinião, mas quem faz é ele. Entendeu? Mas eu não critico, ele ouve. Tá? Às vezes, a gente tem que ter
cuidado para não pecar pelo excesso de zelo, pelo excesso de ouvir. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Eu sempre falo isso. Só que, às vezes, só ouvir também não adianta. A gente tem que ter opinião própria também. Eu acho, as críticas que eu fiz foi ao Zé Paulo, eu só acho que antes das besteiras que saiu, ele deveria ter pegado, pelo menos se dado ao luxo, não faz igual o vereador Leandro Mendonça, que sai criticando e depois reconhece que não leu a matéria. Aí eu nem levo em consideração, nem vou perder tempo com o Leandro Mendonça. Mas o Zé Paulo ele devia ter procurado primeiro se informar o que eu falei, para depois falar o que ele falou. Que, repito, eu sempre critiquei o presidente da Câmara, atitudes do presidente da Câmara, que ele deixou a sessão escambar algumas vezes, lá no começo, eu até fui conversar com ele, ele foi mal educado comigo, respondeu, aqui quem manda sou eu, então, a Câmara está essa zona, é culpa de quem? É culpa de quem manda. E ele mesmo falou, quem manda sou eu. Então, eu tinha conclusão, essa bagunça, culpa dele. Murilo, infelizmente o tempo já está estourado, já estouramos, 12h17. Um abraço. Tem pergunta? Que pergunta? Chegou mais pergunta aqui? A do Dário. Se ele fosse presidente hoje. Obrigado, Dário, você está querendo me complicar, mas vai lá. Se ele fosse presidente hoje, ele emprestaria o carro oficial para juiz, como foi nas eleições, tanque cheio e tudo mais, como pediu ao juiz e mais. Você está sabendo de um encontro do procurador com o promotor de justiça ontem por mais de 1 hora. Obrigado, viu, Dário? Não, emprestaria porque isso aí é lei eleitoral. É isso que eu ia questionar. Não tem como questionar. Isso aí é obrigatório, é lei eleitoral, código eleitoral. É previsto isso. Eu confesso até que eu não li, mas isso aí a gente questionou e foi passado isso para nós. Posso até fazer o levantamento, se não for, aí sei lá, né? Pode ser que não. Mas isso aí é código eleitoral, não tem como, lei federal. A questão de estar sabendo, eu estou sabendo. Eu acho que não foi só a Câmara, a Prefeitura também emprestou carro. A Prefeitura também, eu acredito que sim. E Você é um fanfarrão, Dário. A questão do procurador ter reunido com o promotor, eu estou sabendo sim. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu estou com a minha consciência tranquila, tudo que eu falo, e eu falo em nome da Câmara também. O que a gente tem feito lá dentro, eu não vejo nada de irregular. Ele tem o direito, o promotor está aberto lá para toda a população lá receber. Eu, inclusive, já tem outros assuntos aí, eu inclusive vou hoje, se não der tempo hoje, que eu falei, eu preciso falar com o prefeito também, eu preciso ir de novo na promotoria, só que de conversar com ele, na questão de uma área verde lá, próximo ao Paraíso, Planalto lá, tem que ver isso novamente, porque a gente já, diversas vezes, já conversou sobre isso, já falou sobre isso, melhor dizendo, já conversei com o promotor, já está ciente disso, né, que eu fui lá no gabinete dele, então a promotoria está aberta para todo mundo. Ele quis ir lá conversar, não sei nem se é sobre isso, se for também, para mim não faz diferença nenhuma. Obrigado, Murilo, até a próxima. Eu que agradeço, estou à disposição sua sempre que me convidar. E eu falo, a população me procura. Às vezes aí entenderam alguma coisa errada que eu falei hoje aqui, me liga, procura, eu vou até o local, converso. O pessoal acha que a gente está parado, não está fazendo nada às vezes e que, não, você tem que estar aqui em tal lugar. Tem que estar aí, mas tem que estar em outro lugar também. Então, se precisar, me liga, estou à disposição. Se eu não atender na hora, o pessoal sabe disso, eu retorno depois. O telefone é 997989740. Agora está correto na tela agora. Que lá depois o pessoal vai ficar ligando para outra pessoa aí, que eu emprestei o celular e passei para vocês. Então, se puder aí, estou à disposição de vocês, Claudinho. Se puder, sempre que eu tiver alguma coisa também, eu agradeço o espaço. E a população procura, não fica só, às vezes, acusando o vereador de alguma coisa. O vereador não vai fazer tal coisa, o vereador não está fazendo nada, tal. Procura. Daí, se ele não agir em alguma coisa, sim faz o julgamento. Desculpem até falar desse jeito, é que eu estou desgastado com algumas coisas que andam acontecendo, não tenho que ficar aqui descontando, não estou descontando, mas a gente se irrita, às vezes, com algumas coisas que fazem, sabe, ou falam de irregular,
que a gente é humano, então a gente acaba às vezes tem os dias alterados. Mas eu estou à disposição, a população sabe disso. Então, sempre que puder, pode estar me ligando aí. Intervalo rapidinho, a gente volta já para encerrar o programa. Em Santa Cruz do Rio Pardo tem Fit Club, roupas que favorecem seu movimento. Fit Club, onde você encontra moda praia, fitness e casual com marcas exclusivas como Maria Valentina, Companhia Marítima, Morena Rosa, Alto Giro, Cobra d'Água e muito mais. Ainda acessórios, chapéus, bolsas e chinelos. Fit Club, veste você e sua família com elegância para os momentos mais divertidos. Fit Club, fica na rua Benjamin Constant 144-2, com esse próprio telefone 3322-5680. Nossa equipe está esperando você. Fit Club.